Panton Pater Polemos, a guerra é pai de todas as coisas. E você que está de férias vai escutar o Polemoscast de férias. Inclusive um Polemoscast sem roteiro, então prepare-se. Meu nome é João Flávio e para começar esse Polemoscast tem uma citação aqui para você refletir aí sobre seu 2019/1, que é: se o espaço é infinito, estamos em qualquer ponto do espaço. Se o tempo é infinito, estamos em qualquer ponto do tempo. Ao meu lado esquerdo temos aqui o professor, coordenador do grupo Polemos. Oi, voltei. Tava com saudade. Eu quase não vim nesse, porque o meu médico estava me atrapalhando, estava me segurando lá. Mas estamos aqui para fazer essa rememoração de 2019-1. E você que não escutou o nosso último episódio, escute, porque nosso Disque Polemoscast teve vários pedidos aqui para ele voltar. Ao meu lado direito aqui temos ele, que já falei, ambiente de música, ambiente de droga, então reveja as suas prioridades dentro da faculdade. Qual a palavra? Por acaso tá tendo Correio Elegante no Polemoscast agora? É isso? Por quê? Uai, a rádio Polemoscast pedindo o Murilo de volta. O Disque Polemoscast. Tá lançado o quadro Correio Elegante do Polemoscast. Você ouvinte, não tem inflexão de mande aí o seu correio elegante para os membros de todas as mesas, e aí a gente vai falar no ar. Falaremos no ar o correio elegante do Polemoscast. Não vai ter nem competição para Rodrigo Faro, mas... Se a gente chamar o professor Rodrigo Vitorino... Saudações, muito obrigado pelo convite de novo. Para quem não assistiu o último, meu nome é Murilo, eu sou aluno aqui do 5º ano da faculdade e é um prazer estar aqui mais uma vez. E agora, nosso amante do Polemoscast. Olá, amantes do saber absoluto. Bem-vindos ao Polemoscast de férias. E vamos lá. Vinheta! Bom, o que rolou nesse 2019 aí, que começou com muitas expectativas na política, teve desastre ambiental. E, professor Magalhães, você que propôs esse tema aí deixou a gente aflito, porque não tem roteiro, e aí o host desculpa a palavra aqui, quando não tem roteiro, qual a palavra, professor? Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor episódio exatamente por isso. Na verdade, assim, eu pensei em fazer retrospectiva 2019-1, né? Tipo Globo Repórter. Tipo Globo Repórter, etc. Porque a gente tá entrando de férias, a gente vai agora para um momento de reflexão, a gente vai agora, assim, refazer os nossos planos. E eu pensei nisso porque, assim, esse podcast, ele é fruto já de uma vontade minha e já há alguns semestres, e que aí eu tenho que falar que graças ao João e o Matheus, existiu esse semestre, assim. E a gente, qual episódio que a gente tá chegando? Sétimo, estamos chegando, primeira temporada do Polemoscast, encerrando no 7º episódio, cabalístico. Um episódio por mês, se você fizer, é uma média boa. É uma média boa, porque a gente começou, afinal de contas, em março. Sim. A gente começou em março, então tá excelente. Nós temos um projeto de termos o nosso próprio equipamento e gravar toda semana, né? Mas, por enquanto, a gente que nos recebe muito bem, só para deixar muito claro. E aí, por isso que eu queria fazer isso, porque o podcast ter acontecido foi algo muito... Eu fiquei muito feliz, assim. Mesmo aqueles podcasts que eu não pude participar, acho que foram 2, né? Foram os melhores. Que foram os melhores, de acordo com a rádio Polemoscast aí. Mas mesmo assim eu fiquei muito feliz. E eu fico muito feliz quando é bom, quando eu não tô também, né? E quer dizer, não é porque eu tô que vai ser bom, mas eu fico muito feliz que é muito bom quando eu não tô. Então por isso que eu propus esse tema, assim. E de fato, 2019-1, eu tava até comentando com um outro convidado costumeiro aqui, que é o professor Raoni, a gente estava até comentando assim, que não era possível que 2019-1 não fosse mais tranquilo que 2018-2.
o segundo semestre de 2018, que foi o semestre das eleições, foi tudo muito confuso, parece que 2018-2 é um grande borrão na nossa cabeça, e a gente achou que 2019-1 ia ser assim, ia fluir melhor. E cara, putz, quanta coisa 2019-2 que a gente precisou comentar, que a gente falou, do governo maluco, que a gente tem que toda hora tentar entender a racionalidade desse governo, das coisas que estão acontecendo na sociedade também que são malucas, as coisas internacionais. Então, assim, eu acho que tudo isso fez sentido pra gente fazer esse episódio de retrospectiva 2019-1. E eu ainda acho que o melhor episódio foi o que a professora Débora Pastana participou. Não sei porquê, eu escutei, foi o que eu mais me diverti escutando, então... Ele fluiu como uma conversa de bar. É verdade, eu inclusive acho que vocês estavam tomando uma cerveja. A verdade é essa. Próximo Polemoscast, vamos tomar com cerveja e vai estar gravado. Ó, ô Murilo, o que mais te marcou em 2019? E pode ser de qualquer coisa, viu, Murilo? Pode ser assim, ganhamos não sei o que lá na bateria, tocamos uma música nova na bateria, terminei de escrever minha monografia e assim por diante. Participei do Polemoscast. Foi um primeiro semestre muito difícil para mim, porque o semestre passado eu estava fazendo mobilidade nacional. Então, Onde? Na Federal de Santa Catarina, com o professor Diego. Inclusive, Aliás, um abraço para ele. Ele vai participar, né? Vai, ele tem uma data que ele vem. É verdade. Inclusive, um abraço e obrigado. Ouvi o podcast passado, não sei dos outros, mas perguntou do meu, mandei pra ele, falou que gostou bastante. Fala que a gente citou o nome dele, que aí a pessoa fica tipo, citaram o meu nome, eu tenho que escutar. Um abraço pra ele. E aí esse semestre eu tive um semestre bem corrido em relação a isso, porque tentei adiantar as coisas da monografia, tentei começar a pensar os estudos do exame da ordem, da OAB, e agora os estudos para o processo seletivo do mestrado lá da Federal de Santa Catarina, né? Então, O que você quer pesquisar no mestrado? Quero continuar na história do direito, que aí partir para algum outro tema da história constitucional, talvez algo relacionado com o que eu pesquiso hoje, que é o impeachment. A se definir ainda. Tem que impeachment o impeachment. Tem que impeachment o impeachment. Então foi um semestre bem corrido quanto a isso. E também algo que me marcou um pouco pessoalmente foi, apesar de acompanhar sempre as discussões políticas, eu entrei meio que num descrédito em relação a isso. Eu acho que o nome disso é dissonância cognitiva. Você se desassociou, não quer ver. Nossa, porque ao mesmo tempo que você vê que, por um lado, a gente está discutindo novamente coisas que talvez sejam importantes para a sociedade, tipo educação, direitos humanos, essas coisas estão sendo discutidas sobre um viés restricionista, tipo, não sei se nem essa palavra existe. Restritivo. Sobre um viés, tipo, que a gente está discutindo coisas básicas que, no caso, já deveriam estar um pouco sedimentadas. Eu fiquei muito triste quanto a isso. Uma coisa que esse semestre, do ponto de vista do campo político, do campo jurídico, é que, assim, falar o óbvio, a gente gasta uma energia falando óbvio. Assim, não é nem coisas que são de fato, assim, ou que deveriam ser polêmicas, mas é falar o óbvio, a gente gasta uma energia, meu Deus, como a gente gasta energia. Esse semestre eu fui muito em televisão, eu tenho um quadrinho na rádio quinzenalmente, e era esquisito defender o óbvio, assim, não era nem assim, é a minha posição, a minha tese que eu vou defender, assim, tese no sentido de que é muito particular o projeto que eu tenho, não, era o óbvio, aquela coisa que já tem praticamente consenso nas coisas. Porque você perde tempo defendendo o óbvio e quando chega pra você criar uma coisa nova é difícil. Pois a gente perde tempo com os problemas que vão surgindo, tipo, por exemplo, questão tecnológica sempre é uma coisa que traz alguma questão nova, questão migracional nos países, principalmente nos países europeus, por mais que é uma questão antiga, sempre que tem alguma coisa nova, tipo, a gente ainda está preso com o negócio da mensalidade em
ensino superior. Agora voltou. Tá chegando. E assim, só, desculpe, não, quando a gente... Interrompa, Matheus. Hoje aqui é pra interromper mesmo. Hoje Tá vai falar para hoje. Quando a gente resgata muito o óbvio, assim, a gente se esforça muito para dizer o óbvio, a gente passa a valorizar, né, as coisas que a gente vivia e reclamava muito, né, tanto que a Débora, até fazendo um comentário sobre o episódio que a Débora esteve aqui, né, do vigiar e banir, ela sente saudade do banir, né, até que tanto é que hoje ela se entristece por chamar de punir, né, vigiar e punir. Então, a gente sente saudades do passado, né? Eu não sei vocês, mas esse primeiro semestre foi muito cansativo. Não sei se pelo excesso de informação que a gente está vivendo. Aliás, um dos temas que a gente ainda tem que falar aqui, que é a sociedade do cansaço, que vai muito mais do cansaço físico, mas e o Tobias citou o Sociedade do Cansaço no episódio 3. É muita informação, né, para ser processada. E como você falou, professor, esse óbvio, sempre você tá atrasado. Você é o coelho da lista constantemente. Aliás, isso, eu esqueci o nome, mas existe uma síndrome para isso, assim, esse sentimento da gente sempre tá faltando um pedaço de informação por conta do fluxo enorme de informações. Tem um nome de uma síndrome para isso e que a pessoa fica assim, nossa, que eu preciso ficar sabendo. E aí por isso que a pessoa fica entrando no WhatsApp toda hora, fica entrando no site, fica dando F5 no site da Folha, ou no site da Globo.com, ou no site do seu portal de notícias preferido, ou no Twitter toda hora também, porque tem essa síndrome de que você tá faltando alguma coisa e eu não posso perder, sabe? E aí, de fato, assim, quando esse nosso contexto político-jurídico, realmente parece que a qualquer momento uma bomba vai aparecer e a gente vai precisar lidar com ela, assim. Então, é muito esquisito. Mas essa outra coisa do cansaço, tipo, de informação, um homem medieval, né, ele tinha acesso, médio, né, obviamente, não vou contar os monges copistas nessa conta, mas um homem médio medieval, ele tinha acesso a signos para poder ler e etc., que são o equivalente, vamos dizer assim, a meia hora de conversa, na vida inteira, a meia hora de conversa que a gente tem em chat. Então, assim, meia hora de conversa de chat é como se tudo aquilo que a gente leu é o tanto de signo que um homem medieval médio viu na vida inteira dele. Ou seja, a gente sofre sim de um estresse cognitivo, de um acúmulo cognitivo que eu imagino que não é fácil de lidar. E isso provoca essa síndrome de que a gente está perdendo a todo momento a informação que é a mais relevante e aí o contexto político-jurídico faz questão de que a gente se sinta sempre numa lacuna. Murilo, você está cansado? Bem, pensando que acabou o semestre, eu emendei agora outra fase de estudos e por enquanto não, estou tentando regularizar o sono, fazer exercício. Você dorme quantas horas por dia? Em média 7 horas. 6 a 7. Tem que dormir mais. Quantas horas você dorme? Agora que eu tenho um neném, você sabe, né? Eu tenho um neném de 20 dias aí, rolando. Mas agora que o neném tá aí, eu tenho dormido em média 6 horas por dia. Mas na minha vida cotidiana, assim, normal, eu durmo entre 7,5 e 8 horas por dia. Depende do dia, mas... Vamos falar uma das ideias aqui vamos falar de organização do tempo? Organização do tempo! Ou não? Cara, enfim, o João Flávio, eu preciso fazer essa denúncia aqui. O João Flávio, eu apresentei um método de organização do tempo uma vez na sala de aula e falei para as pessoas se organizarem, isso aqui. Aí veio um professor de fora da faculdade de Direito e falou sobre organização do tempo, sabe, Matheus? E aí, aí o João Flávio foi na palestra do professor de fora, que aliás é um excelente professor, adoro o professor. Vou indicar o livro dele hoje. Adoro esse professor, inclusive, é uma pessoa muito capacitada. Mas porque era de fora, o João Flávio viu a palestra e resolveu fazer um vídeo sobre organização de tempo no canal dele, como se ele nunca tivesse visto antes, assim. Esse é o João Flávio. Eu tô até perdido, sem tema aqui. Mas galera, joga na roda. O quê?
Tabata Amaral, expulsa ou Tabata não? Amaral. Na boa, eu acho que é muita perda de tempo dos dois lados. Na boa. É só porque tá em volta, você falou pra jogar, tá jogando. Tabata Amaral. O pior eu achei foi a entrevista que ela deu pro Intercept. O tom dela lá não foi nada bom pra quem Eu quem é acho. a nova cara. Assim, da Eu acho política. que no. Acho que ela começou se defendendo bem, e aí no processo ela degringolou. Quando Ela foi escreveu um mais artigo pra Folha. inteligente, que- Um artigo para a Folha que é desprezível, o artigo que ela escreveu para a Folha. A entrevista para o Intercept é outra coisa horrorosa. E uma entrevista que apareceu, porque agora as pessoas estão indo atrás disso, que ela deu para Marie Claire, mas já tem um tempo já, que ela elogia, ela acha que está elogiando a deputada Áurea Carolina do PSOL. Falou assim, a Áurea Carolina, ela mesmo sendo do PSOL, mesmo sendo de esquerda, mesmo sendo não sei o que, ela é uma boa pessoa. Ela achando que estava elogiando a Áurea Carolina. Pensando no campo político, a Tabata jogou muito errado, né? Porque, infelizmente. Isso, olha, o case Tabata Amaral é um ótimo case. A gente ainda tem que fazer um podcast sobre campo político. Mas é um case ótimo pra gente entender campo político. Por quê? A gente sabe que no campo político existem os jogadores, né? Então tá lá o campo do jogo, as pessoas estão lutando pelos troféus, etc. E aí, no campo do jogo, você tem os dominantes e os dominados. A Tabata Amaral, ela foi alçada... A dominante. A dominante, quase, né? vamos dizer assim, ela é candidata a dominante. Vamos dizer assim. Ela Na política jovem, ela é quase. Sim, uma com dominante. certeza. Mas no geral, né, ela é uma candidata a dominante. Mas, ou seja, ela também não é uma dominada, digamos assim. Mas ainda assim, falta a ela capital político para poder fazer as coisas que ela bem entender. Então, vejam bem, ela pode ter um capital político alto em determinado lugar, mas ela não necessariamente tem o mesmo capital político em outro. Então, é aquela taxa de conversão. Então, ela tem um capital político entre os eleitores dela, mas não tem tanto capital político assim dentro do PDT, por exemplo. E já que dentro do PDT, aí sim, ela não é uma dominante, ela precisa entender, precisaria, né, vamos dizer assim, que ela precisa acumular mais capitais, isso demanda tempo, para que ela, vamos dizer assim, mude o PDT de dentro. Não se muda, assim, uma instituição tão antiga como o PDT na porrada como ela está tentando mudar. Então, assim, ela precisaria, e eu acho que ela conseguiria fazer isso se ela fosse mais estratégica, se ela acumulasse capitais, acumulasse aliados, etc. Eu acho que ela conseguiria mudar o partido por dentro. Mas ela resolveu fazer do pior jeito possível, na pior pauta possível, e aí vem se defendendo das piores maneiras possíveis. Então, assim, a Tabata como jogadora do campo, e aí jogadora aqui, eu espero que os nossos ouvintes não entendam que é jogadora no sentido pejorativo, jogadora no sentido conceitual Do Pierre Bourdieu. Não tá inventando que o coisa Pierre aqui. Bourdieu diz, né? Ela como jogadora, ela tá jogando muito mal. Ela tá jogando muito mal. Se eu posso falar, tô lendo o Pierre Bourdieu aí nos usos sociais da ciência, e assim, porque dentro do acredito, ela é dominante. Sim, Isso sim. não há Ela dúvida. é fundadora. Então, assim, eu voto em São Paulo, eu votei na Tabata. E Eu aí, também quando... eu teria votado na Tabata se eu tivesse e lá. assim, Eu não votei porque eu tava em Florianópolis nesse momento. Só pude votar pra presidente. eu não me arrependo, mesmo quando eu vi o voto dela a favor da reforma da Previdência. Que ela já que tinha seja. falado. Não, porque ela tem já outros. tinha Não, tendencionado porque ela esse tem voto, outros né? predicados para além disso. O problema da Tabata se ela conseguisse fazer uma defesa do cerne da questão, ok, mas ela foi para um lado injustificável. O que me chateou foi justamente a defesa, a argumentação, a linguagem que eu acredito usou, aliás. Porque, assim, se ela é dominante dentro do acredito, ela tem responsabilidade nas ações do acredito também. E aí, nisso ela falhou. Então, essa linguagem, essa comunicação que foi... Porque, se pega, o Ciro foi violento com o acredito também na comunicação, mas é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes Que é um assim, dominante. dominante. Que é um dominante que tem 13% da capilaridade política nacional. E, por mais que ele tenha linguagem de violência,
violenta naquele momento, ele está certo. O que ele falou do acredito está correto. Tem uma coisa diferente. Você está falando de uma pessoa e está falando de um movimento. Então, existe uma diferença de linguagem entre uma pessoa, o Ciro Gomes, que dá entrevista há 24 horas por dia, e o que ele falou foi gravado, e eu acredito que escreveu e publicou. Então, assim, o mínimo que um movimento faz, antes de publicar alguma coisa, é rever ali, passar por 2, 3 pessoas. O que não foi passado. Então, isso, e tinha que passar pela Tabata também. Esse negócio de seguir, deixou de seguir no Instagram. Poxa, isso é muito infantilidade. Isso é muito pequena política. Poxa, Não, dentro do campo político isso perde muita força, eu imagino. O problema, só para terminar, Matheus, o problema depois das respostas que a Tabata foi dando, e aí eu acredito foi dando, se resume assim, a Tabata, eu estou no PDT, mas poderia estar no PSL, porque já que não importa a agremiação partidária, ela realmente poderia estar em qualquer partido, mas na verdade estando filiada ao partido real dela, que eu acredito. Fale, Matheus. Não, eu queria compartilhar aqui, aproveitando para falar desse estilo de se fazer política nas redes sociais, e esses dias eu fiquei frustrado porque eu vi uma crítica a uma apostila de uma escola, não vou dizer qual, qual... Matheus, aí, qual que Não. Escreve pra mim aqui, deixa eu ver. Pode continuar falando enquanto escreve, Matheus. E aí a apostila, né, didática dizia que tinha sido, que não teria sido impeachment da Dilma, mas teria sido golpe, né? A apostila que essa escola usava dizia que o que aconteceu com a Dilma Rousseff foi um golpe. Esse é um problema nacional, né? Não, tá, tudo bem. Mas o problema é que expuseram isso sem tentar se conciliar com a escola antes, né? E tentar buscar uma resposta primeiramente da escola. O que eu quero dizer é que com essa política do banimento, o contraditório, enfim, as discussões são totalmente suprimidas para uma exposição que é medíocre para mim e totalmente arrefecedora da política, Acho que volta muito o que o professor falou no primeiro episódio, que é o monopólio da virtude. Justamente duas pessoas que estavam no mesmo, na mesma área do campo político, que pareciam ser jogadores aliados do mesmo time, de repente os dois parecem querer monopolizar a virtude e claro, são pessoas também, né? Então, assim, o que me parece, assim, o que minha avó muito diz, filosofia de vó aqui, é que parece que o poder subiu na cabeça, mais ou menos assim, se foi fazendo as coisas sem pensar, sem dialogar e sem ter a responsabilidade de um parlamento. E quanto a esse problema nacional sobre a educação, a questão do golpe ou impeachment também, e aí eu acho que talvez, independente de como foi, né, que o colégio fez isso, a questão é a seguinte, é preciso uma distância histórica para que as coisas sejam cravadas sobre a conclusão que vai se chegar sobre aquele fato histórico. É preciso uma distância histórica. Ainda assim, e sendo que, ou seja, para mim, o que está na apostila realmente foi assim, assodado, não precisava estar agora escrito golpe na apostila, mas isso é um problema da relação consumerista com a educação. Então, por que isso tomou uma grandeza grande? Porque essa escola é uma escola particular, e por ser uma escola particular de classe média alta da cidade, isso tomou uma repercussão porque a classe média alta, em geral, apoiou o impeachment /golpe, e aí os pais, na sua relação de consumidores, exigiram uma tomada de posição da escola ao contrário disso. Então, a relação consumerista ela já é em si problemática porque ela não permite a atuação pedagógica livre. Ela não permite a atuação pedagógica real. Ou seja, são duas discussões que a gente pode fazer em paralelo. A discussão de que talvez tenha sido assodado o colégio ter uma apostila dizendo golpe e sem colocar que existiam versões que eram impeachment, que é advogado pelo impeachment e advogado pelo golpe, e ao mesmo tempo a relação consumerista com a educação, que é um problema. Deixa eu expor um fato aqui, que esse negócio de
questionar colégio particular, eu acho um contrassenso. Lá em São José do Rio Preto, o ano passado... Parece história de roça, né? Lá em São Paulo. O Kim Kataguiri e o Arthur Mamãe Falei foram lá, e aí os dois Mamãe quiseram... os dois quiseram fazer palestra em todos os colégios particulares da escola, que estavam fazendo campanha política lá, e talvez até fora de prazo de campanha política mesmo, né? Estavam representando o MBL lá, e aí eles foram num colégio que eu estudei, que é um colégio particular, e o colégio barrou, exercendo a liberdade que eles tanto falam, que está no nome, né? Movimento Brasileiro, não, nós não queremos vocês aqui. Atacaram o colégio falando que era um colégio de comunistas, de professores tudo de esquerda. É um colégio particular. Só mas estuda isso. lá quem quer Olha, e baseado na eu já verdade. disse isso pra vocês, eu já falei isso várias vezes em diversos fóruns. Quando o MBL surgiu, eu achei que era um movimento interessante. Achou errado. Achei errado. Achei feio, achei rude, errei feio, rude. De jovens de direita, liberal, que poderiam ter um espaço para poder falar de política. Porque, de fato, os jovens de direita liberais, eles não têm espaço no movimento estudantil tradicional. Assim, eles são sufocados. Por isso, o movimento estudantil tradicional, que é dominado pela esquerda, eles têm um quê de autoritarismo, de não permitir, assim, de uma maneira saudável que os jovens de direita se manifestem. Então eu achei assim, bom, eles conseguiram se organizar e vai ser um movimento interessante. E aí foi que eu errei rude, porque eles tratam os assuntos da pior maneira possível. Assim. E eles são responsáveis pela continuidade claro, dessa questão de no movimento estudantil, ter essa imagem de que todos os movimentos são de esquerda, quando os caras tiveram representatividade e força para realmente mudar isso, eles fazem essa, no mínimo... Não, a gente estava falando agora, por exemplo, da Tabata, que também é uma jovem, mas nem se compara, a qualidade dela é outra coisa, não se, a crítica que a gente faz a ela é uma crítica que exige um pouco da nossa qualificação, e a crítica ao MBL inexige qualificação, e é só isso, é só falar o óbvio dentro do MBL. Isso que volta àquela coisa do cansa, né? Cansativo. Nossa, cansa. Porque sobre a Tabata, tem até uma coisa legal que eu estava pensando, que ela era tanto promessa para política nacional quanto dentro do PDT. Tanto que falaram, tipo, todo o histórico dela, que ela foi meio que apadrinhada pelo Ciro, que é um grande personagem da política, ainda mais no ano passado, após as eleições. E ela ter se colocado desse jeito como se eu não for reeleito eu não preciso disso, eu posso arrumar emprego em qualquer lugar. Meio que tipo, demonstrou certo arrogância e meio que assim, se eu não puder então atuar na política, eu vou fazer o meu, tô tranquilo quanto a isso, porque quando eu vi ela surgir, quando quase eu vi como o que importa é que eu vou ter o meu salário, assim, basicamente isso, né? Tipo, chega naquela coisa de plano de poder e plano de governo, né? Então, a ideia que eu tinha dela quanto promessa para a política educacional no Brasil está um pouco estremecida agora, porém... 2019, o semestre que perdemos quebramos o coração com o Tabata Amaral. Oi, pra quem assistiu, repare bem com ela. Foi triste. Ai, vamos acabar esse programa? Vamos acabar o programa. Vamos pro quadro Polemos, porque tem férias agora. Tem férias, vamos fazer um programa mais curtinho, porque teve 2 programas horrorosos, enormes, né? Horrorosos não, foram bons. Foram bons, mas no programa, bom é programa curto. Nada a ver. Murilo, tem alguma indicação aí no quadro Polemos? Vinheta! Acorda, Simone! Retorna. Murilo, retornando, você tem alguma indicação de livro aí pro quadro Polemos? Bem, foi um livro que eu li nas férias passadas, então eu vou indicar porque tem cara de férias, porque é um pequeno calhamaço. Não chega a ser um calhamaço, mas é grossinho, então. É A Peste, do Albert Camus, que é um livro muito interessante que fala sobre uma cidade que foi tomada por uma peste, aí eles cercam a cidade e começam
umas questões sociais assim, muito interessantes. Essa questão de conflitos sociais, de interações sociais, ainda mais nesse caso que tinha um mal comum, uma peste, é muito incrível de se observar quando a gente está de fora, quando a gente está como telespectador, vendo essas interações sociais, como as pessoas se portam, como a política, a polícia, todas as instituições do Estado se portam. Então fica aí essa indicação, já que a gente está falando um pouco de descrédito na política, na humanidade. O Camus fez uma boa leitura de um momento fictício. Então fica a dica. Fica a dica. Matheus, vai indicar filme pra Não, felicidade do vou Raoni? indicar livro. Eu vou indicar 2 livros que eu pretendo, né, revisitar agora, que eu estou meio que estudando isso. Eu acho que a gente está revivendo essa situação daquele caos que aqui no Brasil e na Europa se viveu no período do romantismo, né? Que tanto as forças conservadoras elas não aceitavam a novidade, e também a juventude, né? Que se exaltava na sua subjetividade, também fechava os olhos para o novo. Eu acho que a gente vive muito isso, né? Tanto que eu até queria reviver a primeira discussão do Polemoscast, por isso que eu acho que é um dos Polemoscasts mais importantes, né? Que a gente fala sobre o duplo pensamento, né? E o duplo pensamento justamente ele é resultado de uma não aceitação das conformações que a realidade ganha e tal. E é por isso que eu quero indicar 2 livros de um cara que eu acho que meu escritor preferido, que é o Manuel Álvares de Azevedo. O primeiro se chama Macário, é um opúsculo, bem pequeno e tal. E o segundo... palavra. Inventando palavra, opúsculo não existe, não. E o segundo livro, que é Noite na Taverna, também é genial. E o que essa juventude... Quer dizer, é claro que é bem romantizado e tal, mas eu acho que esse momento a gente está vivendo de novo, só que, obviamente, com outra cara e tal. Mas é importante. O Correio Elegante do Polemoscast. É, Matheus é um romântico. me manda os versículos do Noite na Taverna. Eu quero indicar, aproveitando assim, o Matheus, quero indicar a música Essa Tal Liberdade, só pra contrariar, porque... Não, coitado do Raoni, agora indicando música aqui. Porque ambiente de música, né? É ambiente de droga. Eu quero indicar um livro muito legal que... Nossa, eu esqueci o nome do autor agora, então não vou indicar. Vou indicar outro livro. Eu tô numa onda de ficção científica, chama O Macaco Nu, veio o autor. É pornografia não, né? Não é pornografia. O fim da infância do Arthur Clarke, acho que é o fim da infância mesmo. O Macaco Nu do Desmond Morris, que são é muito legal porque nesse Macaco Nu o cara fala que existem 3 espécies de macaco: o chimpanzé, o gorila e o Homo sapiens. E aí ele decide estudar a terceira espécie de macaco. Então é muito interessante assim. Então, a primeira infância do Arthur C. Clarke e O Homem do Castelo Alto, do Philip Dick, que foram 3 leituras. Eu estou inveterado em ficção científica. Eu acho que ficção científica, aliás, ela desperta a nossa imaginação justamente para a gente projetar futuro, né? A gente mesmo conseguir fazer isso. Então, ficam aí esses 3 livros para as pessoas degustarem nas férias. Para a felicidade aqui do professor José de Magalhães, Olha lá. eu vou indicar o livro chama Guia Incompleto, Desatualizado e Provisório para Estudantes Universitários, do professor lá da UFMG, Jordano Bruno. Um abraço, Jordano Bruno. E quero indicar também o livro do professor Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos. Eu acho que traz reflexões importantes de uma linguagem, claro, mais simples. Reflexões ali. importantes. Do que pode ser o 2019/2, e é isso. Só queria dizer que eu tenho muito medo, tendo como repertório esse 2019 das previsões do José de Magalhães. Então, tenha cuidado com as previsões do José de Magalhães. Acabou o programa! Acabou!